As coisas não ficaram melhores depois que as pessoas foram obrigadas a se espalhar após a confusão em Babel. Muitas acabaram endurecendo seu coração e decidiram seguir seus maus caminhos. Mas houve alguém que decidiu permanecer fiel em sua adoração a Deus, mesmo tendo que ir na contramão da sua comunidade. Isso teve um preço, mas valeu a pena com certeza. O que você faria se fosse convidado para uma estranha viagem? Hoje iremos conhecer o que Abraão fez. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. É com esta promessa de Deus que somos apresentados a Abraão, alguém que fez muita diferença no mundo por causa de sua fé e de sua obediência. Quem não gostaria de receber uma promessa como essa? Essa pergunta é fácil de responder. Todo mundo quer ser abençoado, não é? Mas há outra pergunta a ser feita. Quem estaria disposto a seguir as ordens que Deus deu a Abraão? Sair de onde estava e ir para um outro lugar onde o Senhor ainda lhe mostraria? Bom, primeiro, quem era Abrão? Esse era o nome original. Abraão era filho de Terá, descendente de Sem, que era um dos filhos de Noé. Na época de Abraão, as pessoas haviam novamente se corrompido e se afastado dos caminhos de Deus. Mas a Bíblia nos diz que Abraão decidiu permanecer fiel na adoração a Deus. Ele morava em Ur dos Caldeus, uma cidade bem moderna se comparada com as outras da sua época. Fundada mais ou menos 500 anos antes do nascimento de Abraão, Ur dos Caldeus era uma cidade que tinha código legal, sistema de escolas e bibliotecas. Abraão não estava saindo da roça para desbravar o mundo afora. Ao mesmo tempo em que a cidade oferecia todas essas vantagens, os habitantes de Ur eram conhecidos por serem adoradores de ídolos. Entre eles estavam o fogo, o sol, a lua e as estrelas. E ainda havia uma divindade que era considerada superior, o deus Sim, que significa pecado em inglês. Quando Deus chamou Abraão, parece que ele nem pensou duas vezes. Abraão precisava deixar a influência não só daquele lugar, mas também das pessoas com quem ele convivia. Veja só, seu caráter devia ser distinto, diferente de todo mundo. Ele não podia nem mesmo explicar sua atitude para que os amigos entendessem. Sua família idólatra não compreenderia seus motivos. A Bíblia não dá muitos detalhes de como foi esse chamado, mas em momento nenhum Abraão duvidou de que era Deus que o estava chamando. Ele conhecia a Deus. Na verdade, esse foi um convite para viver uma aventura de fé. E esse é um dos textos mais lindos que falam sobre a experiência de Abraão com Deus. Fortes laços o prendiam ao seu país, seus parentes e seu lar. Porém, ele não hesitou em atender ao chamado. Não fez nenhuma pergunta a respeito da terra da promessa. Se o solo era fértil, o clima saudável. O lugar mais feliz da terra para ele seria onde Deus desejava que ele estivesse. Deus não prometeu apenas um lugar para Abraão, mas também prometeu algo que Abraão e Sara queriam de todo o coração: uma descendência que habitaria naquele lugar. Para um casal que sonhava em ter pelo menos um filho, isso era uma notícia extraordinária, até porque a idade já estava avançando. A primeira parte da mudança foi até Harã. Até ali, a família do pai de Abraão o acompanhou. Depois que Terá morreu, Deus ordenou que Abraão continuasse a viagem. Nessa ocasião, Ló, sobrinho de Abraão, decidiu ir com ele. Dali, eles foram para Siquém, onde montaram um acampamento. Abraão era dono de muitos rebanhos e tinha muitos servos. A região em que estavam era muito bonita e produtiva. Havia vários riachos e águas frutíferas, mas havia algo que deixava aquele cenário meio pesado. Em meio aos bosques foram erguidos altares aos falsos deuses, e sacrifícios humanos eram oferecidos no alto das colinas mais próximas. O coração de Abraão ficava triste com aquelas cenas, mas sabe o que ele fazia? Em vez de sair destruindo os altares pagãos, por onde ele passava, ele construía um altar dedicado ao Senhor. E esse era um tremendo testemunho para as pessoas que conviviam com Abraão, fosse os da casa dele ou os estrangeiros. Abraão não perdia nenhuma oportunidade de falar a essas pessoas sobre o Deus a quem ele adorava.
Abraão continuou a viagem para o sul, e lá ele encontrou a primeira prova. Parou de chover e a falta de comida começou a atrapalhar todo o acampamento. A solução foi descer para o Egito, e lá, Abraão pisou feio na bola. Ele não confiou em Deus e ainda tentou resolver uma situação do seu próprio jeito. Sara era uma mulher muito bonita. E Abraão teve uma intuição que acabou se concretizando. Ela chamaria a atenção dos egípcios por sua beleza e ele, como marido, estaria em risco. Assim, eles decidiram mentir, dizendo que eram irmãos. Na cabeça de Abraão, tudo certo. Afinal, Sara era filha do pai de Abraão. Mas essa mentira causou muito transtorno, envolvendo a casa do faraó e uma despedida antecipada do Egito. Você pode ler essa história completa em Gênesis 12, de 10 a 20. Lá foi Abraão de volta para Canaã, dessa vez mais rico do que antes. O faraó não queria desagradar alguém que claramente era abençoado por Deus e por isso lhes deu alguns presentinhos. E dessa vez o problema foi justo esse, a prosperidade. Os pastores dos rebanhos de Ló começaram a se desentender com os pastores de Abraão, e eles perceberam que era melhor se separar. Você conhece a história. Parece que a convivência com Abraão não foi suficiente para tornar Ló cortês e educado com os mais velhos. Na escolha das terras, ele pensou apenas em seus interesses. Enquanto isso, o bom e velho Abraão não se importou de ir na direção oposta ao sobrinho. Ló escolheu o Vale do Jordão sem levar em conta os problemas morais daquela região. Ele então montou seu acampamento perto da cidade de Sodoma. E foi aí que começou seus problemas, que culminou com a sua captura pelos invasores inimigos dos reis que estavam em guerra. Quando o tio Abraão soube do ocorrido, ele decidiu resgatar Ló. Antes, porém, ele consultou a Deus e Deus deu o ok. Reunindo então 318 homens que eram tementes a Deus, leais a Abraão e que sabiam usar arma, eles conseguiram derrotar os inimigos e trouxeram de volta não apenas Ló, mas todos os prisioneiros e seus bens. Também trouxeram os despojos de guerra e, apesar de ter direito, Abraão não quis ficar com nada. Veja isto. Todos viram que a religião de Abraão lhe deu coragem não apenas para ficar do lado do que era direito, mas para defender os oprimidos. O nome de Deus foi exaltado. No tempo que Abraão ficou ali, Deus renovou a sua aliança com ele. Deus via Abraão como um amigo pessoal e, por isso, revelou a ele o que ele pretendia fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra, que haviam se tornado cada vez mais ímpias. E Abraão intercedeu pelos habitantes, pensando especialmente em Ló e sua família que moravam ali. Abraão corajosamente entrou em negociação com o Senhor, tentando pedir ali que se pelo menos 10 pessoas justas estivessem na cidade, Deus poupasse. Mas infelizmente não houve nem esse número. Apenas Ló e suas filhas foram salvas. Você pode ler a história no capítulo 12 do livro Os Escolhidos. O que mais chama a atenção aqui nessa experiência de Abraão é o seu relacionamento com Deus e o seu senso de responsabilidade para com aqueles que estavam sob seus cuidados. Ele entendia que era necessário unir e proteger os membros da sua casa da idolatria que tinha se tornado tão comum naquela região. E Deus o abençoou por causa disso também. De fato, ele se tornou uma bênção. As nossas lições de hoje estão resumidas em 2 textos do livro. Acompanhe com a gente. Muitos ainda são provados como foi Abraão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele os chama por meio dos ensinos de sua palavra e pelos acontecimentos dirigidos por sua providência. Pode ser necessário terem que abandonar uma carreira que promete riquezas e honra, causar a separação dos parentes para iniciar o que parece um caminho de abnegação, dificuldades e sacrifício. Deus tem uma obra para eles fazerem. A influência dos amigos iria atrapalhá-los. E o outro texto, preste bastante atenção. Os filhos e a casa de Abraão eram ensinados que estavam sob o governo do céu. Se existia um tempo em que cada casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é hoje. O pai, como sacerdote do lar, deve oferecer a Deus um sacrifício de oração
de manhã e à tarde, enquanto a esposa e os filhos se unem a ele em oração e louvor. Jesus terá prazer em permanecer em um lar assim. Como Abraão, seja você também uma bênção onde quer que você esteja. E agora chegou o momento dos abraços. E eu quero começar mandando um abraço para Astrid, que foi uma adolescente que eu conheci lá em São Paulo. Ela é do Jardim Perialto. Um beijo para você, Astrid. Foi um prazer te conhecer. Os nossos abraços também vão para os adolescentes da Igreja de São Francisco, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Base Mensageiros da Cruz, da cidade de Jacobina, Bahia. Para a base Pioneiros do Sul, da cidade de Rolantes, Rio Grande do Sul. Para os adolescentes da cidade de Morrinhos, Goiás. Para a base Adolescentes em Cristo, da Igreja de Mujinga, da cidade de Campo do Brito, Sergipe. Base Geração Ativa, da cidade de Novo Repartimento, Pará. Para os adolescentes da Igreja Bela Vista, da cidade de Rurópolis, Pará. Para os adolescentes da Igreja de Jardim Paulista, da cidade de Campo Grande, Rio de Janeiro. Para os adolescentes da Igreja de João de Deus 3, da cidade de São Luís, Maranhão. E a base Guerreiro Tim, da Igreja KM17, da cidade de Salvador, Bahia. Se você já faz parte aqui do canal, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não faz parte, não se esqueça de inscrever-se para participar conosco aqui nos próximos vídeos também. E a gente vê você no próximo vídeo. Tchau!